Pessoal, uma pergunta importante. Quem aqui é prescritor? Mais alto, mais alto, mais alto. Legal. Abaixa a mão agora. Quem aqui é dono de farmácia? Show, maravilha. Então a gente tem mais prescritor hoje na sala do que de dono de farmácia, tá? Por que é importante essa pergunta? A minha aula, ela é feita para prescritores. Como que os donos de farmácia conseguem aproveitar muito bem essa aula também? Porque vocês geralmente visitam, vocês geralmente levam a informação lá para os prescritores, né? E olha só, quero dizer para vocês, gente, antes de realmente começar, que quem está aqui nesse momento, quem veio para essa aula, essa hora, com um show de sertanejo rolando lá fora, com um chopp rolando lá fora, né? É porque realmente veio para a feira para fazer a coisa acontecer. Então, muito parabéns para vocês e agradeço demais a presença de vocês. Mas vou começar citando o nosso pessoal, nossos amigos ali de fora. Eles estão tomando cerveja, né? Chopp. O que eu diria que é um suplemento social. Não é? O que é um suplemento social, gente? Toma um chopp, vai ficando todo mundo mais animado, vai ficando todo mundo muito desinibido. E aí, né, a festa em si vai acontecendo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre libido hoje. Libido é um assunto que é pouco falado, que é pouco discutido abertamente, por ainda ser um dos assuntos tabus dentro da sociedade, principalmente quando a gente fala da mulher, não é? Então, gente, é um assunto de extrema importância para estar nos consultórios dos nossos prescritores e para ser levado para esses consultórios. A importância de trazer isso como tema de saúde, tá? É gritante. E hoje eu quero mostrar para vocês, coloquei aqui uma mini apresentação minha, até aproveito para saber, quem aqui já é meu aluno ou já me conhecia? Maravilha. Show. Então, gente, para quem me conhece ou para quem está me conhecendo agora, acho que uma das grandes diferenciais como farmacêutica que eu estou oferecendo para o nosso mercado magistral é falar abertamente, é não ter vergonha de falar, é me comunicar. Tudo aquilo que a gente pode fazer no balcão da farmácia, eu resolvi fazer no Instagram. E isso, tanto para dono de farmácia quanto para prescritores, é muito válido, tá? Então, esse assunto, eu espero do fundo do meu coração que vocês levem ele para fora dessa salinha, tá? Gente, hoje a gente tem como objetivo de aula compreender que a libido é um tema multifatorial. A gente tem também um objetivo de discutir aqui quais são as abordagens clínicas que o farmacêutico pode ter para abordar a libido como um dos assuntos em saúde, tá? E também eu vou apresentar suplementos e principalmente coisas que vocês já prescrevem ou já tem na farmácia de vocês. Meu objetivo aqui, diferente da maioria dos estandes, não vai ser que vocês comprem nada de novo. O meu objetivo aqui vai ser, vou mostrar para vocês aonde commodities que vocês já trabalham podem ser colocados dentro da saúde da mulher. Tá? Então, são fórmulas relativamente simples, porém com uma visão bem potente. E, principalmente, fazer esse manejo eficaz, sensível e personalizado, tá? Começo com uma pergunta. Quem que ensinou a gente, tô falando da gente mulheres nesse momento, tá, homens? Mas pensem aí, quem que ensinou as mulheres a cuidar da saúde feminina? Prioritariamente, a gente sabe que os nossos primeiros professores em saúde são nossos pais, são nossos responsáveis, cuidadores. E aí eu faço uma segunda pergunta. Como que é a saúde da sua mãe? Como que é a saúde dos seus pais? Como é a saúde da sua avó? Tá? Essa é uma pergunta reflexiva para alguns e para outros é uma pergunta que deve ser incorporada na anamnese. Certo? Então é uma pergunta excelente para fazer. Por quê? Às vezes a gente fala, a minha família inteira é assim. E o que significa a minha família inteira é assim? Será que é genético? Ou será que muitas vezes eu estou falando de fator epigenético? Estou falando de fator social, ao que a pessoa foi exposta. Faz sentido?
Show! E quem que nos ensinou a ser mulher? Eu, particularmente, sou uma mulher de 35 anos que não tive uma conversa sequer oficial com a minha mãe sobre sexo, sobre menstruação, sobre libido, nenhuma oficial. E eu tenho uma irmã mais velha, que com certeza também não teve. Como que a gente aprendeu o mínimo sobre isso? Revista Capricho. Era isso que chegava lá em casa e a gente ficava louca. Não era pelo aquele pôster do cara bonito que ia estar lá, né, do Backstreet Boys, que depois a gente colava dentro do armário que meu pai não podia saber que o pôster estava lá. Era nesse nível lá em casa, tá? Era também porque a gente queria ler um pouco. Só que, gente, será que o que foi ensinado lá realmente, na prática, é saudável? Se aplica? Será que aquela visão do a pele perfeita de A a Z, será que aquela versão do os truques que as estrelas mais sensuais da TV, vitamina, creme, ginástica e até shampoos especiais, será que era isso que a gente precisava ter escutado? Para chegar num nível que a gente sempre se acha feia, sempre acha que a nossa pele precisa melhorar. E até hoje eu vivo nesse resgate. Mesmo dando aula sobre isso, até hoje eu estou nesse resgate. Se a gente para de se cuidar, e mentalmente, a gente vai para um outro lugar da comparação, principalmente porque a gente deixou de ler revista Capricho e Cláudia, mas foi pro Instagram. E lá a comparação é insana. Parece que não só as atrizes são lindas, todas as mulheres são perfeitas. Sim? E isso está acontecendo com as nossas pacientes, tá? E por último, a pergunta: quem nos ensinou a amar? E se a gente já falou de tantas influências e tão pouco embasamento, será que o nosso professor de amor foi, por exemplo, a novela Malhação? O meu foi. Eu adorava ver os conflitos, mas eu não percebia o quanto aquilo era tóxico. Eu não percebia o quanto as comparações, a raiva entre as mulheres, as brigas, o amor romântico levado a um lugar completamente tóxico podia impactar uma geração inteira. E todas as vezes que eu trabalho em aula com esse tema aqui, o que eu vejo? Eu vejo que não só como profissionais da saúde, mas como seres humanos, as mulheres que estão sentadas nas cadeiras concordam com o que eu vou trazendo aqui. Então, são pequenos sim, são pequenos sorrisos, são pequenas expressões como pessoa, não como profissional da saúde, que me fazem ver. Se nós, como profissionais da saúde, ainda não nos curamos disso tudo, quem dirá os nossos pacientes? Sim? Então, gente, a gente precisa se preparar e se capacitar para conseguir ajudar as mulheres nesse sentido, tá? Bom, as 10 queixas mais comuns que as mulheres levam em consultórios, tá? Segundo, gente, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, são problemas menstruais, ginecológicos, saúde reprodutiva, problemas dermatológicos, questões relacionadas à gravidez e pós-parto, distúrbios do sono, questões de saúde mental, gastrointestinal, questões relacionadas ao peso corporal e saúde osteoarticular. Então, olha que interessante. Será que as mulheres não têm nenhuma queixa em libido? Ou será que as mulheres estão sem vontade ou sem coragem ou sem abertura para falar sobre a sua libido? Eu estava num congresso de ginecologia e eu fiz uma pergunta. Na verdade, eu fiz um teste com eles, seguido de uma pergunta. Eu primeiro pedi para elas trabalharem em confiança, fecharem os olhos. E aí, quando eu pedi para elas fecharem os olhos, a maioria não teve coragem de embarcar no meu experimento. E eu falei: ixi, eu tô aqui de cima e tô vendo que vocês não embarcaram nesse experimento. Eu queria só saber quem aqui, como mulher, está satisfeita sexualmente. Oi, Nara. Gente, é muito gostoso ver os alunos ao vivo. Eu vejo só no online, mas as carinhas é tão gostoso. Então, e elas
como mulheres, se elas estavam satisfeitas e nem num exercício coletivo, num ambiente teoricamente seguro, um ambiente profissional, elas tiveram coragem de se abrir. Vocês acham que essas mulheres ginecologistas estão prontas para receber outras mulheres? Grave, né? O que significa a palavra tabu? Tabu significa algo sagrado, especial, proibido, perigoso ou um pouco limpo. Como que todas essas palavras estão na mesma frase? Não é estranho? Sagrado, perigoso, pouco limpo. É muito confuso socialmente entender como que isso tudo foi parar na mesma frase. E muito perigoso quanto assunto em saúde. A definição de libido, gente, é uma definição que vem de um termo psicanalítico, tá? Então, para a gente entender a origem da palavra, a gente precisaria ir lá para Freud. Freud falava da libido. Freud falava, inclusive, que a libido era nosso pulso de vida e não necessariamente algo sexual, tá? E quando a gente resgata isso e faz o link, se essa pessoa não tem libido, como está o pulso de vida dela para as outras coisas? Faz sentido para vocês? Como que tá a alegria dela de viver? A gente não tá na era do divertidamente? Tá na hora de vocês pegarem esse tipo de elemento que é fácil de abordar e falar e conversar de uma maneira mais aberta com as pessoas que vão nas farmácias de vocês, no consultório de vocês. Como que tá a sua alegria? Quem será que escutou nos últimos anos, e eu não estou sendo ousada em falar em anos, quem será que escutou nos últimos anos essa pergunta dentro de um consultório? Como está a sua alegria? Tá? É uma pergunta que já puxa para uma série de outros fatores. Por isso que eu te trago essa aqui, ó. Será que a libido é, então, um marcador de saúde? E sim, é um marcador inespecífico, e quando a gente fala em marcador, aqui, no nosso universo, a gente quer que tudo seja específico, né? Se tem isso, aquilo lá é certo. Se aconteceu isso, aquilo aconteceu também. Ou seja, a gente está muito acostumado com diagnóstico. Mas, o que a gente precisa entender definitivamente? Para a gente falar de saúde integrativa, de uma vez por todas, a gente vai precisar entender que eu não preciso ter um diagnóstico. Basta que eu não esteja satisfeita e que eu tenha sintomas a serem tratados, abordados, elaborados e acolhidos. Porque se qualquer um de nós aqui chegar hoje para qualquer médico lá de fora, tem médico aqui na sala? Não? Infelizmente não tem, porque estava precisando escutar umas verdades, tá? Então, se chegar para um médico com os exames dentro do valor de referência, mas com um monte de queixas, queixa do sono, queixa da unha, queixa do cabelo, queixa da menstruação que atrasa, e o exame estiver dentro do valor da referência, o que eles vão escutar? Você não tem nada, tá tudo normal. E é aí que eu te pergunto, farmacêutico, clínico, prescritor, que está respaldado pela 586, pela 585, pela 720, pela 722. É aí que eu te pergunto, quem que vai ser o profissional que vai tratar da saúde e não do CID da doença? Quem? Será que vamos ser nós? Eu tô sendo. Vocês estão sendo? Posso contar com vocês para ser? Então levanta uma mãozinha aí para mim, quem topa ser. Ah, pronto, eu já podia terminar a aula agora, mas eu vou continuar. Então, gente, quais são os sinais que refletem numa libido ou numa falta dessa libido, né? Então, os fatores influentes, obviamente, são alguns de origem hormonais, mas não somente. Físicos, como doenças crônicas, diabetes, doenças cardíacas, hipotireoidismo, etc. Psicológicos, depressão e ansiedade. Cadê o pulso de vida na depressão e da ansiedade, né? Relacionais, a qualidade do relacionamento, isso é algo que a gente vai precisar abordar, e se a gente vai precisar abordar, a gente precisa se capacitar para isso.
Sinais e problemas subjacentes, como alteração na libido, gente, pode indicar qualquer outra coisa, porque é extremamente inespecífico e dentro de uma abordagem holística, ou seja, investigação, né? Eu tenho, então, a alteração de libido como um sinal, um radar que me permite buscar intervenções cada vez mais personalizadas e me comunicar de verdade, de ser humano para ser humano. E não de profissional do jaleco branco para pessoa que não sabe nada sobre saúde. Sim? Então a gente tem que parar de pensar assim, tá? Gente, quais são outras queixas que agravam a falta da libido, contribuem para que ela suma, vá embora, tá? Os sintomas da menopausa, e eu não falei a menopausa, eu falei os sintomas da menopausa, ou seja, gerenciá-los pode ajudar para que essa mulher continue tendo atividade sexual se ela desejar, inclusive quando ela tiver 50 anos ou muito mais, tá? É claro que com ondas de calor, com secura vaginal, com alterações hormonais, essa libido tende a reduzir. Retenção de líquido. Por quê, gente? Essa sensação de inchaço e desconforto gera muito um afastamento da nossa própria autoimagem, do nosso carinho para com a gente. E a mulher, quando ela está afastada da sua autopercepção como bonita, como potente, como merecedora, ela provavelmente vai se esconder e não vai buscar atividade sexual, tá? A constipação, quantas pessoas entram nos consultórios para tratamento de intestino? Quantas dessas pessoas que estão tratando o intestino escutam ao menos essa pergunta? Como que está a sua saúde sexual? Certo? Então, aqui a gente tem mais um ponto. Porque, assim, às vezes a pessoa não quer trabalhar o intestino dela porque ela acha que não tem jeito, mas se você mostrar para ela o porquê, quais são os fatores que isso pode melhorar na vida dela, e ela pensar assim, cara, eu queria tanto voltar a sentir prazer, a ter libido, eu gosto tanto, eu amo tanto, por exemplo, o meu marido, mas eu não sei o que fazer para sair dessa sensação. E se você falar para ela que a partir do intestino, se ela resolver aquela constipação, se ela parar de comer tudo errado, pode ser que a energia sexual dela suba, será que ela não vai topar um pouco mais cuidar desse intestino? Por amor à família dela? Faz sentido? Ou eu tô totalmente doida? Não. Faz muito sentido, né? Então, gente, olha como é a conexão. Só que se a gente não fizer essa conexão para nossa paciente, dificilmente ela faz. A celulite, ok, entra com essa preocupação com a imagem corporal, mas e a candidíase, gente? Quem é que em sã consciência vai ter algum tipo de vontade de interação sexual com a tal da candidíase? Não tem condições. Aquilo é horrível. E todas as mulheres sabem disso, né? TPM, humor, sono, fome compulsiva, tá, gente? E a fome compulsiva, ela entra aqui na alimentação descontrolada, afetando o humor e a imagem corporal e reduzido a libido. E existe uma frase bem esdrúxula, que mesmo filmando, eu vou falar aqui, porque eu também já falei nas redes sociais e até mesmo em congressos médicos, que é a seguinte: quem muito come na mesa, é uma frase esdrúxula, come pouco na cama. E essa frase, apesar de ser extremamente esdrúxula, é uma frase que traz uma reflexão por trás dela. Se a tua única diversão com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido, for ir em restaurantes e se matar de comer, vocês vão chegar em casa e vão dormir. Vocês não vão ter atividade sexual. Então, a hora que você pensar em pedir um lanchão, você pensa, o que você quer depois do lanchão? Se você quiser ter uma noite de prazer, não peça um lanchão, porque não vai dar vontade. Faz sentido? A dopamina vai ser toda liberada antes da hora, vai vir a culpa, a noradrenalina então vai chegar, não é? E a libido, ocitocina, tchau, tchau, vai-se embora, porque cada um vai rolar para um lado da cama e dormir. Eu tô vendo umas carinhas aqui com umas ideias, tá, gente? E é bem por aí. E ninguém conta isso. Isso é saúde integrativa, certo, gente?
E a minha pergunta é, quais que são as soluções que atualmente a farmácia de vocês, o consultório de vocês, oferece para essa queixa? Não é uma queixa relativamente grande e necessária de ser trabalhado? Quantos ativos a gente vê magistrais com esse foco? Pouquíssimos, praticamente nenhum. Mas eu vou mostrar para vocês que ativos que vocês já conhecem podem ser a grande chave por trás disso aqui, tá? Antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar que a libido é multifatorial. Eu não vou trazer aqui um único ativo para entregar a solução, porque a solução da Fer é diferente da solução da Nara, que é diferente da solução da Maíra, que é diferente da solução da Natália, que é diferente da solução da Franciele. Cada um tem uma questão em saúde que impacta na libido, tá? Então, gente, a sexualidade feminina inclui a identidade sexual, e isso a gente descobre ao longo da vida, a função sexual e também os nossos relacionamentos. Só um dado para embasar aqui, a diminuição do desejo sexual afeta o bem-estar e os relacionamentos em até 67,7% da população feminina, sendo a maioria delas mulheres na menopausa. E, de modo geral, a disfunção sexual pode atingir entre 25% e 63% das mulheres, demonstrando, então, a importância de alternativas eficazes no cuidado dessa condição. E, gente, da onde que vem o nosso desejo sexual? Do fator psicológico, social, ambiental, religioso e de aprendizagem. Aprendizagem da capricho, aprendizagem daquela tua prima, aprendizagem da escola, aprendizagem da onde? Religioso, de qual religião? Ambiental, de que tipo de ambiente que a gente frequentou? Tudo isso moldou a gente até agora. Mas, como adultos conscientes, nós e nossas pacientes podemos rever cada uma dessas situações para escolher ativamente o que daqui para frente a gente vai fazer com a nossa própria libido e saúde sexual, tá? Além disso, gente, libido e desejo podem ser intercambiáveis, tá? Então, a gente pode trabalhar como sendo a mesma palavra. Fica um pouco mais da área da saúde usar a palavra libido, mas fiquem à vontade para adequar o vocabulário ao paciente quando necessário. Excitação e orgasmo são palavras diferentes e elas são uma tríade, tá? Libido, excitação e orgasmo. E nem sempre elas estão nessa ordem. Essa ordem pode variar. Pode ser que algo puxe uma excitação sem antes essa pessoa estar com a libido alta. Pode ser o fator decisivo de subir essa libido. Entre outras condições que vão se alternando conforme, né, a experiência de cada um. E esses 6 fatores aqui, equilíbrio hormonal, a gente não está dispensando, mas eu quero trazer uma pulguinha atrás da orelha. A maioria dos casos de falta de libido não são por desbalanço hormonal. E a prova disso, e aí vai doer no coração de muita gente aqui, é que muitas vezes, dentro daquela relação, não se tem mais desejo. Mas fora tem. Ou seja, estou falando de traição. Aonde a gente vê a mulher ou o homem ter desejo sexual, sim, porém não dentro do casamento, pode ter certeza que a maior parte do desbalanço não está na cadeia hormonal, tá? Então está na parte que praticamente nenhum profissional da saúde gosta de tratar porque sai correndo, porque tem medo de falar, que é a parte social da história. Bem-estar emocional, autoimagem positiva, experiências sexuais passadas prazerosas ou traumáticas, como abusos, sentimento positivo para com o parceiro. Será que esse parceiro é legal para mim? Vocês já ouviram quantas vezes a palavra sair da boca de mulheres? Ah, ele merece, ele não merece, não é? Ou quando a gente termina com um namorado, a amiga fala assim, ele não te merecia. Né? O que é esse merecimento? E expectativa positiva em relação ao relacionamento. Será que eu quero continuar com essa pessoa? Será que eu vou casar com essa pessoa? Será que eu vou ter filho com essa pessoa? E isso continua a prosperar essa libido, tá? Então, gente, basicamente a gente precisa de atendimento individualizado e humano para atender as nossas mulheres. E para isso, eu te puxo a atenção para Rapport,
que é basicamente falar a mesma língua da tua paciente, entender que momento que ela está e ser acolhedora. Cocriação, que é perguntar para ela se ela tem essa vontade. Porque, gente, se a pessoa não tem a vontade de cuidar da libido dela, a gente não precisa impor isso para ninguém. A pessoa tem, sei lá, 66 anos, como é o caso, por exemplo, da minha mãe, e ela pode falar, eu não quero, encerrei, sou viúva e parei. Pronto, parou. O que ela não pode é estar se sentindo mal. O que ela não pode é ter vontade de ter conversa sobre isso dentro de consultório e não achar um consultório para falar sobre isso. Sim? Então não é uma imposição, é uma cocriação. Por isso que na anamnese eu faço perguntas e não, você tem que. Não, você não tem que nada, tá? Aliás, se a pessoa quiser viver em abstinência sexual, também isso não é nenhum problema. Suplementos gratuitos do universo, que é basicamente o que essa galera tá fazendo aqui fora, cantando, dançando, bebendo, fazendo a festa deles, para socializar, né? Então, poxa, eu não arranjo um namorado, eu não tenho uma interação sexual, só que a pessoa não sai de casa e tá o dia inteiro de pijama escondida. Aí não tem cápsula, né, galera? Tem cápsula? Não tem como, né? Não tem ainda, sei lá, Tinder Delivery. Vem lá pra casa, puxa, chama e chega a pessoa. Não tem como, certo? E N igual a 1, que é a personalização, ou seja, dose personalizada, abordagem personalizada, tá? É isso, galera. A gente precisa falar de assumir a responsabilidade de quebrar esse tabu por nós, pela nossa sociedade e pelas próximas que virão, certo? Ativos magistrais, então. Gente, L-teanina. Por que ela veio parar nessa aula, Franciele? Me explica, pelo amor de Deus. Primeiro, porque ela traz relaxamento sem sensação de sedação. E a maioria das pessoas está extremamente tensa, pensando no boleto que tem para pagar e não consegue relaxar. Sem relaxamento, não tem atividade sexual. Tá? E aqui, gente, a gente também tem que perceber que a L-teanina é um ativo tão seguro, tão barato, tão tranquilo da gente adaptar nas nossas formulações, que ele deve ser cada vez mais explorado, certo, gente? Para ansiedade é sensacional. Essa aqui é velha conhecida da libido, maca peruana. Por que eu coloquei ela aqui, gente? Essa aqui, ela vai trabalhar no eixo hipotálamo hipófise gonodal. E aqui a gente tem uma chave de melhora do equilíbrio hormonal, que sim, eu falei que não é geralmente a maior das maiores causas, mas ajuda a ser trabalhado e se estiver ajustado, tá bom? E, além disso, possivelmente, ela melhora a atividade física e mental da pessoa. Então, se ela confere mais força, se ela aumenta o nosso nível de testosterona, mesmo que pouquissimamente, suficiente para a gente ter desempenho a mais sexual. A ashwagandha, gente, essa aqui é uma pérola da nossa sociedade e antiguíssima conhecida dos nossos queridos ayurvédicos. Ai, mas não tem o melhor artigo científico. Cara, tem a melhor evidência clínica. É um super produto, uma planta adaptógena que, além de melhorar a qualidade de sono, aumenta a testosterona. Tá? E quando eu penso em sono e testosterona, olha que conjunto lindo. E aí eu vou te dar uma dica bem importante como profissional da saúde e como pessoa. Essa história de que o sexo, a atividade sexual, precisa ficar para de noite, corta isso da tua vida. O sexo pode vir em qualquer momento que fizer sentido para o casal. Porque muitas vezes o cansaço vai ser sim um impeditivo. E tá tudo bem, porque dormir é muito importante. Num sono desregular, a gente vai precisar buscar a regularização desse sono. E aqui a gente tem um ativo que trata as duas coisas. Então faz muito sentido, em muitos casos, entrar com a ashwagandha ou a famosa, Withania somnífera. A rhodiola rosa também tem o seu papel na nossa atividade sexual, tá, gente? Também é um adaptógeno, também mexe com o eixo HPA e, principalmente, redução da fadiga. Esse aqui de manhã, a ashwagandha à noite. Esse aqui traz disposição, a ashwagandha traz relaxamento, tá? 2 adaptógenos que vão trabalhar eixo HPA e vão trabalhar, então, a sexualidade indiretamente.
Nosso queridinho do momento, ácido hialurônico. Principalmente de uso tópico. Eu vou deixar uma fórmula para vocês no final dessa aula, que vai ser uma fórmula, gente, muito especial, porque as mulheres tendenciosamente vão ficando com secura vaginal. E muitas de nós, logo no início da nossa puberdade, ou até mesmo em algum acontecimento ginecológico, seja numa inflamação, numa infecção, teve a regressão de glândulas que trazem a lubrificação para essa mulher. E principalmente as mulheres que tiveram parto normal, muitas vezes perdem essa glândula até mesmo na hora de fazer algum corte para facilitar o nascimento desse nenê, tá? Então, o lubrificante é um tabu que muitas de nós têm vergonha de pedir para usar. Só que sabe como que a gente resolve isso? Prescrevendo esse lubrificante. E falando que o uso é diário, porque a secura vaginal, ela não incomoda somente durante o ato sexual, ela incomoda o dia inteiro. Só que a mulher está acostumada com o sofrimento e ela acostuma também com a secura vaginal, tá? Então, eu vou deixar uma fórmula para vocês que ajuda muito nisso. O 5-HTP tem um parentezinhos para falar, tá, gente? Não é a minha substância preferida, não é nem de longe a minha substância preferida. Eu coloquei aqui, mas eu quero que vocês pensem muito bem. Pessoas que estão com seu intestino inflamado não devem utilizar essa substância, tá? Essa substância pode ser neurotóxica em pacientes que não têm um intestino organizado. Então, primeiro a modulação intestinal, depois o 5-HTP. Isso é válido também para a grifônia, isso é válido também para o hidroxitriptofano, tá bom? Então, muita atenção nessa prescrição, mas, tá? Fica aí uma ideia. O magnésio bisglicinato, certo, gente? Também na redução do estresse e melhora na qualidade de sono. Pode ajudar bastante aí na questão de neurotransmissores, inibitórios, contribui para a questão da redução do estresse, que pode indiretamente ser um produto bacana. O bisglicinato de zinco, esse aqui não é tão indireto, não. Todo mundo sabe que testosterona é zinco dependente? Ou não? Isso é muito, muito específico de se saber. Para a gente ter testosterona, a gente precisa ter zinco e colesterol. Colesterol bom, obviamente, né? Então, a gente precisa ter gordura no nosso corpo. E aquelas mulheres esqueleticamente maravilhosas, esculpidas, que estão sempre na passarela, muitas vezes não têm gordura suficiente para sentirem prazer e libido. Isso é bem sério, porque nem engravidar não engravidam, tá? Você vai ver que a medicina especializada em fertilização fala muito sobre também uma quantidade saudável de gordura corporal. Ou seja, 5% ou menos é não saudável para mulheres. Mulheres que querem engravidar ou ter atividade sexual normal, saudável, tem que estar com pelo menos 8%. Todo mundo aqui já passou da média? Eba! Maravilha, gente. Então não se desesperem, não queiram ser uma modelo esquelética, tá bom? Tá tudo certo pra gente. Tríbulos terrestres. Obviamente, é um produto de prescrição médica. Mas por que ele está na aula? Eu sei que o paciente de vocês tem acesso a tríbulos. Não tem? Tem, não vamos mentir que não tem. Tem. Então, se ele estiver utilizando, ok, pode ser que seja uma solução manter essa substância, mas com ajuste de dose, que geralmente estão usando em dose baixa. O velho e bom ginseng, que além de trabalhar com ginsenosídeos e ser excelente para a nossa memória e cognição, também é estimulante, é um afrodisíaco, tá? Ginkgo biloba, novamente mesmo caso, prescrição médica, porém alta acessibilidade e talvez, tá? Não estou prometendo nada para vocês, mas ouvi rumores de que entra para prescrição farmacêutica muito em breve, tá? Rumores de dentro do conselho, então eu gostaria muito, é uma substância que me agrada e tem tantos benefícios, inclusive para outras questões. A L-arginina, maravilhosa. Essa aqui, gente, vasos sanguíneos, a questão toda de hipervascularização, óxido nítrico, tá? Vasodilatação,
Obrigada. Vasodilatação. Então, a vasodilatação, ela vai ser extremamente benéfica, inclusive para a contribuição no prazer sexual. Porque tem uma coisa que pouca gente demonstra pra gente, fala pra gente, mas assim como existe uma liberação enorme, uma demanda enorme de sangue para fazer a ereção masculina, né? A gente também tem uma ereção feminina. O clítoris ou clitóris, como vocês preferirem chamar, também tem ereção. Então, a arginina também é bacana, é benéfica para as mulheres, certo, gente? É claro que tem contraindicação, né? A parte da arginina, principalmente para quem tem herpes, né? Que daí tem que balancear com lisina. O L-metilfolato, também pela melhora de humor e função cognitiva, certo, gente? É um produto que ultrapassa a barreira hematocefálica, principalmente para humor e cognição, ele tem a sua função. Ioimbina, novamente prescrição médica, mas tem efeitos aqui na questão de alfa-2 adrenérgico, ou seja, vai trabalhar fluxo sanguíneo e vai ser excitatório, a atividade sexual vai ser melhorada. A coenzima Q10 para principalmente a queixa de estou sempre cansada, não tenho energia para nada. Para essa mulher, a gente precisa trabalhar a mitocondriogênese. A gente precisa trabalhar a síntese de ATP com ela. E não tem nada mais lindo, barato, maravilhoso e realmente funcional, barato no sentido, né, gente, de custo-benefício, do que uma velha e boa coenzima Q10, certo? O transresveratrol, aqui ele entra na regulação de CYP1 e eu gostaria de te chamar a atenção para o uso diurno dele, tá? Para não atrapalhar no sono. Extrato seco de Pinus pinaster, que também é conhecido como piquenogenol, né? Esse aqui, se você falar para a mulher que além da pele bonita vai melhorar a atividade sexual dela, eu acho que você conquista ela para fazer o bom uso, certo, gente? Aqui também fica a dica das propriedades anti-inflamatórias dele. E nunca podemos esquecer da nossa querida bioquímica básica, vitamina D3, capenga, não vai ter atividade sexual. A B12, que não funciona, não vai ter uma boa atividade sexual. E a vitamina E também entra como uma antioxidante lipossolúvel, que é bacana para proteger contra estresse oxidativo, que vai ter a sua atuação na saúde geral aí feminina. Vamos para as nossas sugestões de fórmulas? Show? Bom, pessoal, então, aumento da atividade dopaminérgica, tá? L-teanina com rhodiola e B12. Isso aqui, mais uma conversa direcionando o porquê de melhorar a atividade dopaminérgica, pode ser extremamente eficaz. Perceberam que não é só a prescrição e também a conversa? Por quê? Além de eu melhorar a atividade dopaminérgica da minha paciente, eu vou explicar para ela que existem 2 tipos de dopamina. Como assim, Fran? 2 tipos de dopamina, tá? Eu gosto de chamar para o paciente leigo uma dopamina fácil, uma dopamina barata, e a nossa dopamina querida especial construída da nossa relação. O que é a dopamina fácil e barata? Todo mundo é adulto aqui e estamos sem tabu, certo? Masturbação. O uso excessivo de produtos eróticos, seja em forma de vídeos ou em forma de brinquedos sexuais. Isso pode acabar com a atividade sexual tanto do homem quanto da mulher, tá? Uso excessivo. Agora, a mulher cheia de tabu, que nunca se encostou na vida, pode se beneficiar, porque tudo é dose, tudo é equilíbrio. Sim, fármacos. Mesma coisa que é remédio, é veneno? Então, tá bom. Então, controlar a atividade dopaminérgica dessa mulher. Fórmula para melhorar a disposição. Maca peruana, coenzima Q10 e vitamina D. Ai, Fran, achei baixa. Farmacêutico pode até 4. Tudo bem. N igual a 1. Não sei quem é seu paciente. Prescreve do seu jeitinho. Põe seu TCM para a fórmula melhorar. Ou tira aquela D3 dali, põe ela numa base lipossolúvel e põe junto a, sei lá, vitamina A, K2, a E, põe tudo do jeitinho certo, tá? Aqui é uma sugestão para ser prático. Circulação, ginkgo com extrato de Pinus pinaster. Fran, eu não posso prescrever o ginkgo. Põe somente o Pinus pinaster e põe talvez uma centelha asiática junto, que também vai ser legal, tá bom?
Monodroga, colocando uma arginina pura. Coisa mais simples do mundo, trabalhar essa disponibilidade e essa questão de circulação, aumentando a sensibilidade e o prazer sexual, né? Melhorando o fluxo sanguíneo, tá? Adaptógeno, aumento de energia e libido. Aqui tá linda, maravilhosa. Rhodiola com tríbulos, arginina, maca e ginseng, tá? Pode tirar o tríbulos dali? Pode. Não pode? Então não pode, não sei, dá seu jeito. Prescrição CRM, talvez, né? Então, aqui tem uma excelente fórmula, certo, gente? Fórmula para hidratação e saúde da mucosa vaginal. Aqui ainda estou no uso oral, porque também a partir do uso oral a gente pode trabalhar a nossa hidratação, não pode? Então, o ácido hialurônico com a E e a D pode fazer algum sentido aqui. Tem outros ativos que vocês têm na farmácia de vocês que podem contribuir aqui, tá? Pensando em melhora do sono e bem-estar, temos aqui o 5-HTP, poderíamos simplesmente tirá-lo da fórmula se não for o momento intestinal dessa pessoa receber essa substância. O magnésio e a L-teanina, tá? Fran, posso tirar o 5-HTP e pôr a ashwagandha? Deve. É melhor ainda. Tá bom? Aumento da libido e vitalidade. Coloquei o tríbulos, o ginseng e a ashwagandha. Antioxidante para a saúde sexual. Transresveratrol. Coenzima Q10. Vitamina E e ashwagandha. Aqui, gente, eu coloquei como base efervescente, tá? Lembrando que a Puri tem 2 bases efervescentes atualmente, que é a laranja e a sabor neutro. Eu, particularmente, como pessoa física, não como profissional da saúde, prefiro o sabor neutro, porque você pode colocar em qualquer outra coisa que você vai tomar. Porque eu, particularmente, não consigo tomar todos os dias do mesmo sabor. Então, percebam a questão de adesão, tá? Nós temos aqui uma fórmula estilo gloss íntimo. O que seria essa sensação do gloss íntimo? Nada mais, nada menos do que um nome mais aceitável pro lubrificante, tá, gente? Fran, posso fazer em base água? Pode, tá? Pode fazer em base gel? Pode. Eu coloquei aqui na sugestão de base óleo de coco, porque geralmente é um velho conhecido das mulheres. As mulheres gostam, tá bom? E por último, gente, pra gente finalizar e vocês poderem festar na Consulfarma, eu quero mostrar para vocês de uma maneira simples, barata, bonita, justíssima, de ganhar muito bem o seu dinheirinho com toda essa aula aqui que eu mostrei para vocês. O meu convite para vocês é que vocês chamem mulheres para perto de vocês e façam para elas um convite secreto, que vai ser isso aqui, ó. Oi, e o nome dela. Você está sendo convidada para participar do nosso primeiro encontro sobre saúde da mulher. O tema central será a libido, mas também abordaremos outros tópicos importantes, como TPM, fome compulsiva, candidíase e muito mais. No dia tal, na hora tal, a doutora, que pode ser você mesma, tá? Estará no lugar tal ou online. Para quem não quiser custo nenhum, faz online, tá bom? Ou escolhe um lugarzinho, um cafezinho legal. E aí, você vai oferecer para essa mulher uma palestra aonde você vai apresentar soluções e aumentar o conhecimento dela sobre o corpo dela, sobre saúde, né? E depois disso, se for presencial, vai fazer lá um brinde de espumante. E, gente, minha ideia para vocês que querem trabalhar diretamente com o público feminino, tá? Vai até o público, não precisa ficar esperando. Então, todo mundo aqui conhece um sex shop, não conhece? Todo mundo conhece. Então, você chega lá no sex shop e fala assim, sou farmacêutica clínica e eu quero fazer um encontro para mulheres. Você consegue chamar 10 mulheres para mim? Pronto, você dá uma aula para elas sobre saúde sexual e libido, você fala da Malhação, você fala da revista Capricho e no final você faz o quê? Abre sua agenda para consultas clínicas individualizadas. A prescrição vai ser somente sob consulta. A palestra pode ser gratuita. A consulta, nunca façam de graça. Pessoal, um compromisso que todo mundo tem que ter aqui dentro, como farmacêutico, clínico ou não,
proprietário de farmácia ou não, é entender que toda vez que você consulta uma pessoa gratuitamente, ai, Fran, mas eu ganho no produto. Toda vez que você consulta uma pessoa gratuitamente, você simplesmente detona a oportunidade de construção de carreira de farmacêuticos, assim como eu e como os meus alunos, que já são mais de 600 aqui no nosso país, de construir carreira com prescrição magistral, vendendo suas consultas com a maior da sua dignidade e seu consultório bonitinho, às vezes dentro da farmácia, às vezes fora da farmácia, de forma individual. Ninguém aqui ia querer alguém dando fórmula de graça como dono de farmácia, não ia atrapalhar o negócio de vocês? Então eu peço encarecidamente, não ofereçam consultas gratuitas, tá bom? Consulta é um serviço e até o jardineiro que eu queria chamar para dar uma espiadinha no meu jardim, e daí eu comprava as plantinhas dele e falou assim, é que esse serviço de eu ir até aí, espiar o seu jardim e fazer um pequeno projeto para você, tem custo. Aí eu percebi que até o jardineiro tá sabendo fazer um negócio, que o chaveiro que troca a tua chave cobra a chave e o serviço. E o farmacêutico tá trabalhando de graça, porque a gente mesmo tá descendo essa cultura para a cabeça do brasileiro. A nossa legislação só tem 10 anos. E a legislação da tele só tem 3 anos. E se ela for destruída culturalmente, a culpa vai ser única e exclusivamente nossa. Posso contar com vocês para que a gente construa isso juntos? Então, muito obrigada. Estão prontos para cantar o momento é hoje, só você. Muito obrigada, seus lindos. Beijos magistrais.